Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E como todo mundo sabe, né, o Snyder Cut tá na boca de todo mundo, é o assunto nerd do momento. E como não se fala mais em outra coisa, a galera fica falando, né, dos teasers, dos pôsteres, das imagens, do que o Snyder vai fazer nesse filme, sobre quais eram os planos, né, a visão do Zack Snyder depois de fazer, né, o Liga da Justiça, lá em 2017. Mas as nossas dúvidas foram respondidas. Isso porque todos os detalhes, né, as ideias iniciais para sequências de Liga da Justiça, né, aquela trilogia que o Snyder tinha em mente, foram à tona, né? A gente agora sabe os principais pontos centrais e é isso que eu vou falar nesse vídeo. Quais eram os pontos principais, então, do Liga da Justiça 2, a sequência lá do Liga da Justiça de 2017 que o Snyder ia fazer. E galera, só aquele recadinho básico, né, antes de começar o assunto do vídeo, que são dos nossos projetos de financiamento, né, quem quiser ajudar o canal financeiramente, nós temos dois projetos, né, o Padrim e também o Clube de Canais aqui para ser membro no YouTube. Nos dois projetos nós temos recompensas incríveis, então quem quiser ajudar nosso canal aqui a manter ele vivo aqui no YouTube, a ajudar a Batcaverna, tem o link na descrição aqui dos nossos projetos, então a gente agradece quem puder ajudar. Então galera, bora lá falar então de Liga da Justiça 2. Isso porque recentemente, né, nos Estados Unidos teve uma exibição especial lá sobre o universo, né, que o Snyder estava criando no Snyder Cut. Então lá tinham fotos, tinham artigos, tinham roupas, né, que foram usadas no filme, mas também caiu na internet, né, que tinham grandes storyboards mostrando quais eram as ideias iniciais do Snyder, né, para depois do Liga da Justiça que ele queria filmar. E lá tinham os pontos principais, então, das sequências desse filme, que formaria uma trilogia do Snyder. E nesses storyboards ele estava se referindo, então, a esses filmes como Liga da Justiça 2 e Liga da Justiça 2A. Como tem muita informação desses filmes, a gente vai falar hoje, então, do Liga da Justiça 2, que ele estava planejando lançar em 2019. Então, se vocês curtirem esse vídeo, a gente pode fazer uma segunda parte aí falando desse último filme da trilogia. E a intenção, né, desses dois últimos filmes era juntar todo o universo DC, né, dos filmes solos, para chegar numa épica batalha final contra os exércitos do Darkseid. E a conexão desses dois filmes com os filmes solos seriam dos vilões. Isso porque é o que ele estava contando, né, com aqueles filmes solos da época. Que teria a Doutora Amaro, que é do filme solo da Mulher Maravilha, depois o Capitão Frio, que seria do filme do Flash, o Arraia Negra e o Mestre dos Oceanos do filme do Aquaman, e pasmem, o Charada do filme do The Batman. Olha só, será que o Charada veio daí, né, para ser o vilão do The Batman agora do Matt Reeves? Agora fiquei na dúvida. Mas enfim, feito todo esse resumo aí do contexto que seriam lançados esses filmes, vamos ver o que ia acontecer então em Liga da Justiça 2, que seria lançado em 2019. Bom, vamos lá. O Liga da Justiça 1 terminaria com a equipe se formando mesmo. E essa sequência começaria com eles já com uma equipe atuando ao redor do mundo, fazendo resgate, ajudando as pessoas. Mas eles parecem ser algo alheio ao mundo, né, ao planeta, porque tem muito político, né, as nações, elas estão em dúvida se essa Liga da Justiça ela é realmente, né, uma força do bem ou do mal. Então tem muita desconfiança do planeta sobre essa nova equipe que surgiu recentemente. A base da Liga da Justiça é a Batcaverna e tá todo mundo meio que enfrentando um drama pessoal. A Diana e o Aquaman, eles são vistos com desconfiança, né, pelo seu povo, e o Superman age distante dos outros membros da equipe, né, ele ainda parece estar deslocado, né, da galera. Mas, gente, a fofoca mesmo vem da parte do drama do Batman, porque ele e a Lois Lane estavam se encontrando em segredo. A desculpa oficial é porque os dois estão atrás do Lex Luthor, mas tem algo romântico rolando entre eles. E assim, cara, aqui eu já começo a me perder um pouco nessa trama, porque o Batman estaria fazendo isso com a Lois Lane, sabe? Não poderia ser com o Superman, que seria muito mais útil, sem querer desmerecer o talento jornalístico da Lois Lane. E aí também vem esse ponto, né, do romance do Bruce com a Lois Lane em segredo. Isso até foi divulgado recentemente lá numa entrevista do Zack Snyder, que ele falou que esse foi um dos pontos que a Warner falou que não ia deixar ele colocar, né, na sequência, tanto na Liga da Justiça quanto na sequência. E assim, nessa vez eu concordo muito com o estúdio, porque eu já pensando isso, vendo no cinema, eu já achar isso mega inconveniente. Ainda mais porque a Lois, né, quando eles estão se encontrando ali, é dito no roteiro que ela diz que o Superman precisa mais dela do que nunca. E essa parte romântica da Lois Lane com o Batman, acho que é uma das coisas mais necessárias, e isso ia ser um momento Marta 10 vezes pior, sabe? Ia dar muito mais discussão na galera depois de ter visto esse filme. Mas enfim, o Bruce e a Lois Lane estão tendo esses encontros aí pra discutir coisas sobre onde é que tá o Lex Luthor e ao mesmo tempo uma
uma coisa romântica, e o Bruce ao mesmo tempo sente que a Lois Lane quer contar algo pra ele. E depois nós teríamos várias sequências, né, que é do Lex Luthor recrutando e fazendo a sua Legião do Mal. E isso porque ele quer pegar todos esses membros para fazer um plano secreto. O Lex então recrutaria, né, os vilões que eu falei antes. Seria a Doutora Amaro, a Raia Negra, o Mestre dos Oceanos lá de Atlântida e por fim lá em Central City, o Capitão Frio. E assim, nesse storyboard até fala algo que na hora eu pensei que é como que a Doutora Amaro, que estava lá no filme da Mulher Maravilha, que se passa na Primeira Guerra Mundial, como é que ela tá viva ainda? Só que eles dizem que a doutora ia bolar algum tipo de fórmula química, alguma coisa que ela ia fazer que ia prolongar a vida dela, então por isso que ela ainda tá viva. Mas assim, esse plano do Lex Luthor, ele pegando os vilões, indo lá e fazendo essa aliança com eles, isso pra mim é uma das coisas, umas ideias mais legais do filme, né? Que é o Lex Luthor formando essa Legião do Mal. E intercalado com essas sequências, né, do Lex Luthor recrutando, né, os membros da Legião do Mal, nós íamos ver cenas então dos membros da Liga vivendo a sua vida, né, do cotidiano. Teria uma conversa do Superman com a Lois, onde ela chama ele de Clark, mas ele parece não gostar mais de ouvir esse nome. Ele diz que na verdade essa identidade ela tem que continuar enterrada, né, que ele não gosta mais de ser chamado desse nome. Então aí para mostrar um pouco dessa desconexão, né, do Superman com o mundo humano, né, ele não gostando mais do nome humano dele. E outra bomba também é que o Superman sabe que a Lois está grávida. E ele, para confortar, né, a Lois Lane, ele diz que, né, esse bebê não vai machucar ela nem nada, não vai fazer mal a ela. Mas o Super tá sabendo que ela tá grávida. E pra Diana, na verdade, ela tá querendo voltar pra Themyscira, que ela quer, né, de novo falar com a mãe dela e tudo mais. Ela tá junto com uma outra Amazona que ia aparecer no Liga da Justiça 1 e que ela quer trazer aquela flecha lá que aparece, né, no corte de 2017. Ela pega o laço da verdade e usa uma magia antiga para localizar a ilha de novo. E no começo, quando ela segura, ela tá tendo visões, né, do passado dela e visões boas, né, relaxantes. Mas aí do nada ela começa a ter uma bad trip. Isso porque ela se vê então num futuro onde ela é tipo a Amazona, a deusa da guerra, e tá matando o Superman. Mas bem, mesmo ela tendo essa bad trip, ela consegue então seguir o caminho de volta, né, pra Themyscira. Na trama do Barry, o pai dele ia ser libertado porque, olha só, ele ia contar com a ajuda dos mega advogados, né, das empresas Wayne e também do Cyborg, que iam conseguir reabrir o caso lá do pai do Barry e inocentar ele. Essa tirada eu achei bem legal, né, deles usando a grana do Bruce Wayne, o poder de advogados, pra pegar lá o pai do Barry e inocentar ele. Essa tirada eu achei legal. Em Atlântida, o Aquaman e a Mera estão tentando reunir, né, os 7 reinos do mundo subaquático. Isso é mostrado em umas sequências lá do Aquaman, né, reunindo várias equipes, né, e outras tribos, só que é mostrar que o Aquaman ia falhar em conseguir um acordo com esse último reino, então faltou um reino pro Aquaman conseguir unir todos esses reinos subaquáticos. Na parte do Cyborg, a coisa mais inusitada é que o Alfred ia virar meio que uma figura paterna pro Cyborg, porque ele ia ficar sempre lá na base fazendo melhorias, né? Lembrando que a Batcaverna é a base, né, da Liga da Justiça aí. Então ele ia ficar fazendo melhorias lá de tecnologia e ao mesmo tempo o Alfred ia se aproximar mais dele. E enquanto isso, a busca do Batman pelo Lex continua. E quando a gente acha que o Batman chegou no esconderijo final do Lex Luthor, quem o Batman encontra lá não é ninguém menos que o Charada. O vilão parece que não dorme há dias, semanas, tipo, parece aqueles caras que não dormem nunca. Isso porque o Lex deixou uma charadinha, né, uma pergunta pro Charada responder e o cara tá, né, na loucura, ele quer achar essa resposta pro Lex. E assim, esse conceito do Charada desesperado pra conseguir uma resposta, cara, eu acho isso bem legal pro personagem. A Lois também que tá nessa busca aí pelo Lex Luthor, não sei por que ela, mas ela descobre a base então secreta que era pro Batman ter descoberto e tá dentro da densa floresta amazônica. Olha que exótico. E lá ela vê que realmente o Lex tá bolando um plano com todos esses vilões. E voltando pro Charada, o vilão diz que o Lex deixou uma perguntinha muito básica pra ele, a equação da antivida. E não é que o Charada diz que conseguiu resolver ela? Essa aí eu já acho uma grande forçação do Charada conseguir resolver a equação da antivida. Sei lá, eu achei que só com um mega computador você ia conseguir decifrar isso, mas não, o Charada, né, um cara comum, talvez com um intelecto um pouco melhor, o Batman é melhor que ele, né, de intelecto, o cara conseguiu resolver a equação antivida. Mas o mais bombástico vem agora em relação ao Charada, porque ele pega uma arma e parece que ele vai atirar no Batman, mas aí ele atira nele mesmo, ele se mata e antes dele fazer isso, ele diz que o Lex vai tornar todas as vidas insignificantes com essa equação antivida. E em meio a isso, a Diana consegue então voltar para Themyscira e se reconcilia com a mãe dela, faz as pazes, está tudo certo lá na Ilha das Amazonas. E outra coisa que está dando certo também é o Aquaman, ele consegue conquistar aquele último reino e une todos os 7 reinos do mundo subaquático, e aí está sendo louvado, todo mundo adora o Aquaman lá. Já o Batman volta para Gotham e ele está perturbado com o que o Charada falou para ele.
Mas aí chega mais outra bomba. Aquele general Samwick, ele avisa pra Lois que o Lex está com as 3 caixas maternas. Pois é, não é explicado muito bem ali no storyboard, porque são os pontos centrais, mas de alguma forma o Lex ele consegue então as 3 caixas maternas, que ele pode usar então para conseguir a equação antivida. Então o filme cortaria para uma cena então do Lex Luthor sozinho, e isso é muito importante, só tá ele sozinho, sem os seus aliados, né, lá a Legião do Mal, e ele começa então a ativar as caixas maternas para conseguir a equação antivida, que esse que é o plano dele. Ele quer de alguma forma conseguir o controle da equação antivida. Quem também sente que o Lex Luthor tá com as 3 caixas maternas é o Cyborg, né, que ele tem aquela ligação com as caixas maternas. Mas aí o Lex sofre uma cilada, né? Porque assim que ele ativa essas caixas, o Darkseid, que tá lá em Apocalipse, sente isso e diz, pô, vou me aproveitar aí já que alguém juntou as caixas maternas. E aí aparece o Darkseid junto com o Desaad atrás do Lex, né, enquanto ele tá lá juntando as caixas maternas. E claro que o Darkseid toma a equação então antivida para ele. O filme então vai para Batcaverna, que é onde estão o Superman, a Lois Lane e o Batman, que se reagruparam ali. O Clark então fica sabendo da presença do Darkseid e como ele conhece, né, sabe o nível de poder desse inimigo, ele diz pro Batman ficar ali cuidando da Lois Lane. E aí que ele diz aquela frase, né, que a gente ouviu lá no Batman vs Superman, que ele diz pro Bruce que ela é o mundo dele, a Lois Lane. Só que aí depois que o Superman sai, a Lois e o Bruce têm uma discussão. O Bruce, nesse momento do filme, sabe também que a Lois está grávida. Isso porque o cara é o maior detetive do mundo, né? Então ele ia deduzir também. A Lois já de cara fala que ele não é o pai, então que já implica que realmente eles estavam tendo, né, relações amorosas, né, e tudo mais. Só que além disso, a Lois está desesperada para contar, né, pro Batman sobre toda aquela reunião do Lex Luthor, que ele tem aliados, que ele tá formando essa Legião do Mal, que ele tem um plano em mente, mas o Bruce não escuta ela. E assim, gente, esse é um ponto chave, porque ele vai fazer uma ligação lá com Liga da Justiça 3, né, ou 2A que eu falei antes. Esse momento em que o Batman não escutou a Lois Lane. Esse é o momento chave que vai definir, né, todas as ações para frente. Bom, deixando essa discussão de casal de lado, ao mesmo tempo lá o Darkseid, que chegou na Terra, tá conversando com o Lex. E o Darkseid realmente parece conhecer o Clark, o Superman desse planeta. E quando o Lex diz que o Darkseid pode ser o único ser que pode derrotar, né, o Superman na força, o Darkseid vira e fala assim, não quero derrotar o Superman. Eu quero que, na verdade, que ele se submeta a mim. E quando o Darkseid fala isso, dá uma ideiazinha pro Lex Luthor, que fala pra ele que o Superman tem sim uma fraqueza nesse planeta, que é a Lois Lane. E ele começa a contar tudo pro Darkseid. O Superman, então, chega nesse local onde tá o Darkseid e o Lex e começa uma batalha que ia ser uma porradaria entre os dois. Só que a grande reviravolta é que, na verdade, não ia ter uma super hiper batalha. Ia começar ela, e aí daqui a pouco o Darkseid ia usar um tubo de explosão para ir no local onde tá a Lois Lane, que é lá a Batcaverna, que tá junto com o Batman. O Super vê, né, que ele foi enganado, ele começa a voar de volta pra Batcaverna. E lá o Darkseid chega, né, e o Bruce Wayne ele fica sem reação, ele não consegue fazer nada, né. Tá lá o Darkseid parado na frente dele, olhando pra Lois Lane, e o Bruce tá imóvel. E aí acontece um momento pesadíssimo aí nesse filme, que seria o Darkseid matando a Lois Lane com sua Sansão Ômega. E cara, ali no desenho do storyboard já dá pra ver que ela ia virar pó, assim, ia ser uma morte bem cruel. E mais cruel ainda porque o Clark, né, ele conseguiria voltar pra Batcaverna, mas só a tempo de ver lá o Darkseid matando a Lois Lane. E é assim, gente, que o Superman ia ser quebrado. Ele ia começar a chorar, ele ia ficar sem reação, e aí que o Darkseid ia aproveitar e finalmente colocar o Superman sobre o seu controle. Os olhos do Superman iam começar a ficar cada vez mais vermelhos, enquanto o Bruce via toda essa cena. E galera, realmente assim, ó, pra um final de filme, assim, porque realmente tá chegando mais pro final do filme, ia ser um final bem pesadão e eu ia gostar, né, dessa morte impactante. Mas só Lois Lane não ia ser suficiente pro final desse filme. Não, só ela morrer tá muito fraco. É aí então que o Lex, ele tá com o radinho, aqueles comunicadores, né? O Lex grita pra galera dele, né, pra Legião do Mal atacar. Isso, claro, foi depois, né, que a Lois morreu e ela não conseguiu avisar ninguém sobre aquele plano secreto do Lex. E é agora que a gente vai descobrir o que ia ser esse plano. E é assim, gente, esse plano ele é matar todos os membros da Liga da Justiça. Bem, não todos, tá? Mas iam ter mortes bem significativas. A começar pela Mulher Maravilha, a Diana. Ela ia morrer lá na Ilha das Amazonas porque a Doutora Amaro ia bombardear, né, a ilha delas com gás venenoso.
Isso de surpresa, então ela não estava sabendo nada. Então ela ia dizimar todas as Amazonas ali na ilha, inclusive a Mulher Maravilha e a mãe dela. E em seguida, na coroação lá do Aquaman, né, como o senhor dos 7 reinos de Atlântida, o cara tá naquele clima festivo, não tá esperando um ataque, e aí chega, né, o Arraia Negra e o Mestre dos Oceanos, e eles matam o Aquaman no meio da cerimônia. Cara, essa morte, eu acho que essas duas assim em seguida ia ser muito impactante. A Mera ia sobreviver, ela sofreu alguns danos, mas ela ia conseguir então sobreviver desse ataque. Ela ia levar o tridente lá do Aquaman junto com ela. E aí vem os dois sobreviventes, que é o Cyborg e o Flash. Que o Capitão Frio, já com um traje cheio de upgrade, a arma dele de gelo, ele ia quase matar o Flash, só que o Cyborg vai se meter no meio dessa luta, e aí o Cyborg ele ia perder, né, a parte de baixo dele, as pernas, ia sobrar só o tronco dele. E o Flash igualmente ia sobreviver, ia pegar o amigo, né, o que restou dele, e ia conseguir fugir do ataque do Capitão Frio. E o último sobrevivente é o Batman lá na Batcaverna, que ele ia conseguir escapar do Darkseid. Essa aí eu não sei como que o Batman ia conseguir fazer isso, mas tá escrito lá que o Batman consegue se safar, apesar, né, de vários danos que ele ia sofrer, mas ele consegue sair lá da Batcaverna vivo. Então, a gente tá chegando no final do filme, tá? O Superman agora tá controlado, então, pelo Darkseid, seria o equivalente lá daquele Superman que a gente viu no Batman vs Superman, e o Superman tá com aquele rosto brabo, né, querendo usar a visão de calor, e aí ele ia se virar pro Lex. O Lex Luthor não ia acreditar que o Superman vai matar ele, né? Mas aí o Superman pega o Lex Luthor e ia matar, né? Transformar o Lex em pó com a sua visão de calor. E enquanto o Lex Luthor tá gritando e a gente vê essa visão de calor do Superman, ia ter um pulo de tempo nesse exato momento do filme. Sim, apareceu uma tela preta dizendo 5 anos depois. E em seguida nós íamos ver aquela terra toda desértica lá, totalmente dominada, né, o planeta pelo Darkseid. Quem também a gente ia reconhecer é o Batman naquele visual já do Batman vs Superman, né, do Batman com aquele casacão lá dele. Ele estaria com um pequeno exército que nós já vimos também lá no Batman vs Superman, e ele estaria junto então com o Cyborg e também o Flash já com aqueles trajes dele todos diferentes. O Batman estaria observando a mansão Wayne de longe e ele está dizendo que então eles precisam se apressar, que senão ele estaria vindo. Então, galera, o Liga 2 ia terminar então com esse pulo do tempo, essa grande reviravolta e jogar a bola então para a terceira parte, né, o Liga da Justiça 3. Nossa, eu fico imaginando se estivesse no cinema esse final lá da Mulher Maravilha morrendo junto com o Aquaman também, na coroação dele, seria algo bem impactante. E outra coisa também que eu falei que eu gostei seria essa parte então do Lex Luthor reunindo esses outros vilões dos filmes solos que iam aparecer, principalmente o Charada, cara. O Charada, eu me surpreendi aqui com ele aparecendo. Eu achei bem interessante esse conceito, então, do Liga da Justiça 2. Só que o problema é que ele é muito sabotado mesmo por essa plot, né? Por essa trama do Batman tendo esse relacionamento com a Lois Lane. E vai linkar muita coisa lá pro terceiro filme. É um grande ponto da narrativa que vai ser muito importante, então, pros próximos 2 filmes. Eu imaginando se realmente esse filme tivesse acontecido e rolasse essa coisa do romance do Batman com a Lois Lane, eu acho que seria um momento Marta 1000 vezes piorado, assim. Ia ter muito mais gente desgostando, que eu sei que tem gente que gosta do momento do Marta do Batman vs Superman, mas esse aqui eu realmente acho que é muito injustificável. Mas claro, teria todo aquele momento do terceiro ato com o Darkseid matando a Lois Lane, então talvez o filme ficaria um pouco mais equilibrado. Mas a gente nunca vai saber, né? Esses seriam então os pontos principais do Liga da Justiça 2. E de novo, então, compartilha, dá like nesse vídeo, então, porque se fizer bastante sucesso, a gente faz um vídeo então com os pontos principais do final derradeiro então da Liga da Justiça 3, que era a intenção então do Snyder lá em 2016, 2017. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse Liga da Justiça parte 2, dessas ideias que ele tinha na época. E como sempre, né, não deixa de se inscrever aqui no canal, assina o sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E de novo, se quiser apoiar o canal, tem os nossos projetos então no Padrim e também no Clube de Canais do YouTube, tem o link na descrição aqui desse vídeo. Valeu mesmo, gente. Tchau, tchau!